Vamos lá, começamos o capítulo com a revelação da capa do volume 29 de One Punch Man. Volume esse que captura os capítulos em que Saitama, Flash e Manako encontram God e acabam trombando com Blast. Galera tá comentando que o Blast tá a cara do Guts de Berserker. E com o buraco negro fazendo referência ao eclipse no fundo, nem ficou igual. Pra mim ficou extremamente parecido, cara. Eu não consigo mais ver ali o Blast, eu só vejo agora o Guts. Mas eu gostei da capa, pra mim ficou uma das capas mais legais de One Punch Man, que acaba não sendo o ponto forte do Murata, infelizmente. Ele às vezes entrega algumas páginas coloridas muito melhores durante os capítulos, né? Faz tempo que ele não faz isso, mas quando ele entrega, ele sempre quebra a internet com essas páginas coloridas. Mas a capa de One Punch Man normalmente não é o ponto mais marcante do Murata, infelizmente. Vemos uma página irada do Saitama na capa, comemorando os 29 milhões de volumes vendidos do mangá de One Punch Man. Saitama quebra tudo com uma pose bem legal e não é à toa que foi parar na thumb desse vídeo. One e Murata nos avisam que o volume 29 está disponível para compra e vocês terão ele por aqui em breve no canal. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 195 do mangá de One Punch Man. Desde ontem estreou na Amazon o primeiro volume de Que Haja Luz. Mais de 22 capas inéditas, mais de 20 artes exclusivas para Light Novel, mais de 8 conteúdos extras expandindo ainda mais o universo. Se você assina o Kindle, você já pode ler o e-book na faixa. Lembrando que aqueles que assinam o Apoia-se da Novel já estão com esse volume em mãos há muito tempo. Então clica no link e comece a ler agora a Light Novel do Geek Brasil. Vamos lá, vamos ver qual é a relação então do Flash com God. Vemos o Sonic e ele parece estar tentando se recuperar do golpe que o Saitama havia lhe dado mais uma vez no último capítulo. Sonic percebe que existe alguém lhe vigiando e pede para saírem. Vemos que se trata de Gale e Flame mais uma vez. O ninja fica de saco cheio dos dois estarem atrás dele de novo, e eles dizem que vieram para acabar com Sonic individualmente, mas antes de terminarem suas frases, ambos são derrotados. Alguém surge dizendo que havia informado a eles para atacarem Flash e Sonic de uma forma conjunta, mas eles só fazem as coisas que querem e por isso foram nocauteados. O ninja se apresenta como o implacável, ele pertence à turma 42 dos ninjas, enquanto o Sonic é da turma 44. Vários outros começam suas infinitas apresentações, na qual eu me recuso a narrar aqui. A gente nunca mais vai ver esses caras aqui disponível pra nós em lutas ou coisa do tipo. Talvez, quem sabe, mas não dá pra ficar narrando nome por nome aqui não. Eles se apresentam como o clã celestial dos ninjas e que são um time de elite de assassinos formados apenas por ninjas celestiais. Aqueles que superam até mesmo os Jonins, a classe mais alta da Vila dos Ninjas. Sonic pensa que todos os ninjas são extremamente habilidosos e que não estão mentindo sobre seus poderes. E que mesmo com a chegada de todos ali no esconderijo dele, ele não havia sentido. Ele só havia sentido ali o Gale e o Flame e os demais ele não havia pressentido. O rival de mão única do Saitama diz para eles deixarem de conversa fiada e que precisam resolver isso logo, né? Vai, desembucha o que eles querem. Gale está acordado e questiona se essa ação foi uma iniciativa individual. Ele também critica o fato de que alguns dos personagens presentes estão dispostos a formar um grupo que aparentemente não é capaz de buscar vingança por conta própria, sugerindo que isso pode ser um sinal de fraqueza ou irresponsabilidade. Flame menciona então o nome desse grupamento, a forma como é colocado, e assim eles meio que ficam sentindo, acabam meio que sentindo ali a pressão das habilidades dos personagens. O Implacável diz que não levará essas afrontas do Flame e do Gale para casa, e que se continuarem vai considerar isso como uma ofensa ao grupo dos ninjas celestiais. Os ninjas questionam entre si sobre suas novas abordagens e isso faz até mesmo Sonic questionar que não pôde acreditar que haja uma reunião de ex-membros em uma vila onde era proibido fazer amigos. Implacável explica que eles mudaram a mentalidade deles desde que a vila dos ninjas acabou sendo destruída. Eles se encontraram em segredo e se prepararam para um certo plano. O ninja explica ao Sonic que aquela pessoa finalmente havia acordado e que os lados ocultos e visíveis do mundo serão invertidos agora, e isso deixa o Sonic assustado.
Implacável diz que eles estão falando sobre o fundador da Vila dos Ninjas e o shinobi mais poderoso da história. Ele explica também que esse ninja teve uma puta luta contra o Blast e ficou em repouso em uma cápsula de recuperação por 16 anos. Vemos uma página bem legal do Flash e Blast como se aquela coisa pudesse os agarrar, fazendo uma referência ao líder dos ninjas. Eles dizem que assim que executarem o Flash, que é o maior inimigo deles, vão atrás do Blast para matarem o personagem à vista de todo mundo. Se eles fizerem isso, ninguém mais ficará no caminho deles. Os ninjas dizem que se conseguirem fazer isso, a facção deles terá a capacidade de governar o mundo. E dizem que Sonic fará parte do plano e pedem para que amanhã à noite chame o Flash para aquele mesmo local. Eles asseguram ao Sonic que não deixarão ele sozinho contra o Flash. Todos lutarão contra o herói de classe S. Um dos ninjas fala que se ele quiser viver, ele precisa seguir as ordens do senpai dele. E que aquela pessoa estará presente no combate contra o Flash. Todos vão embora e deixam o Sonic para trás com seu saco de gelo, tentando se recuperar ainda do golpe causado pelo Saitama. É bem interessante ver como o Sonic ele é resistente, né? Ele leva tanta porrada do Saitama e ainda continua vivo para contar a história, né? Como ele mesmo já falou, acho que são 14 derrotas ali contra o nosso careca e o cara só tá usando um gelinho para se recuperar. Então isso tá meio que tipo assim, dá para perceber que os golpes que o Saitama tá aplicando no Sonic tá forçando uma evolução no personagem. E olha só, nós também temos uma mudança bem significante aqui em relação ao webcomic pro mangá. Parece que o Wano e o Murata vão cozinhar algo bem legal. Da webcomic nós não temos essa ligação do líder da Vila Ninja com God. E como vimos no capítulo passado, havia um cubo do ser macabro ali com os shinobis. Essa é uma forma do Wano e do Murata estenderem um pouco mais sobre esse arco. Acho que vai ser difícil o final ser diferente do que vimos na webcomic, porque ele é muito engraçado. Mas pelo menos temos um desenvolvimento maior do Flash e do Sonic nessa saga. Vamos para a Associação dos Heróis e Flash está questionando ao Blast e ao City sobre os experimentos para a separação de células de monstros. Blast diz que precisa saber o mais rápido possível a chave dessa reversão desse processo para realmente fazer com que os monstros voltem a serem humanos. Flash diz que tanto ele quanto Saitama e Manako entraram em contato com God e por isso são amostras valiosas, o que faz o careca e a monstro ficarem empolgados por serem valiosos. Eles começam um experimento com os monstros e Saitama os reconhece como os monstros do torneio de artes marciais. Os monstros tomam um puta choque e a cientista informa que o experimento foi uma falha completa. As máquinas são desligadas e eles caem de cara no chão quando City manda parar os experimentos. Manako fica assustada e diz que desde o começo ela não é de origem humana, então esse teste não funcionará com ela. Saitama questiona como Manako havia nascido e ela responde que havia sido originada de uma das partes do Gyoro e vemos que se trata talvez de uma obra da Psychos. Saitama fica impressionado de Manako ter um bom apetite e Manako diz que queria que o careca tivesse um pouco mais de consciência. Assim o monstro em forma de urso chega na cadeira se arrastando, enquanto chama a atenção dos heróis. O monstro diz que apesar das crianças do dojo estarem assistindo ele quando ele foi transformado, ele se tornou um monstro por vontade própria e não queria continuar sendo um estranho no meio de todos. Ele toma um puta choque e a cientista diz que existe estabilidade no experimento contra o urso e que existe esperança na reversão. Blast comenta que a chave para voltarem a serem humanos está na mente, mas o experimento acaba pausando devido ao cansaço do monstro. Flash então se aproxima e sem rodeios questiona que ele veio até o Blast para lhe perguntar sobre God. O herói de classe S pergunta se Blast por acaso sabia da relação da Vila Ninja onde ele havia crescido com o God. E aqui nós temos uma linha do tempo em One Punch Man bem interessante, né? A gente já consegue meio que observar essas ações do Blast e como isso tem fomentado a história de One Punch Man ainda mais, essa conexão com God. A gente começa que o Blast lutou contra o líder da Vila Ninja há 16 anos e ele provavelmente, né, o líder da Vila Ninja, tinha alguma conexão com God. 2 anos atrás, Blast encontrou o God face a face. O God até mesmo ofereceu poderes para o Blast e o Blast acabou recusando, né? Pelo menos esse é o ponto, é a história que é contada para nós ali. Se
o Blast realmente recusou, aí é outra parada, né? Aí é outra questão que eu acho que o Ono e o Murata podem desenvolver mais pra frente. Tem muita coisa suspeita sobre esse Blast do mangá de One Punch Man. E o Ono e o Murata estão conseguindo mexer com a cabeça até dos leitores da webcomic. Como vocês sabem, né, eu já falei aqui pra vocês, tanto ali o Blast da webcomic quanto o Blast do mangá, eles são extremamente diferentes. O Blast que é contado pra nós no webcomic, ele parece muito mais o Saitama, tem as características muito maiores sobre o Saitama do que esse Blast que a gente tá acompanhando no mangá. E essa conexão entre a Vila Ninja e God foi algo realmente inesperado. E com o Blast sendo responsável pela derrota do líder da Vila Ninja há 16 anos, mostra pra nós ainda mais camadas para o personagem, né? Que ainda tem mais contextos relacionados ao personagem que, se eu não me engano, se não me falha a memória, o City fala que o Blast está investigando o God há mais de 20 anos, 16 anos atrás ele chegou ali para derrotar o líder dos ninjas, né, que tem essa conexão com o cubo do God ou qualquer coisa do tipo, como a gente está observando, mas esse confronto e essa ligação do líder com o God faz com que o Blast tenha ainda mais camadas em questão assim de comparação com o próprio God, né? Essa figura realmente ligado ao personagem. Sem contar também que há 16 anos Flash e Sonic já estavam vivos. E como vimos no capítulo passado, eles sabiam da existência do cubo do God na vila. O Flash meio que apagou essa memória da sua cabeça, não sei se foi por alguma espécie de trauma ou coisa do tipo, mas no capítulo passado, ao ser questionado ali pelo Sonic, por toda aquela confusão dos ninjas ali no capítulo, a gente observou que ele se lembrou desse cubo na qual estava na Vila Ninja. Vai ser interessante ver esse ponto de como o Blast está ligado e muito ao passado do Flash e também possivelmente do Sonic, assim como da Tatsumaki e do Amai Mask. Então eu tô curioso para saber como que o Ono e o Murata vão ligar esses pontos e fazer todos esses personagens seguirem daqui por diante, seguirem realmente com essas habilidades e também dessa desconexão do Blast da webcomic com o Blast do mangá. Veremos aqui por diante o que o Ono e o Murata farão com o Guts, digo, com o Blast de One Punch Man nessa saga.